por que o preço da gasolina está tão alto. Antes da gente começar a falar de fato sobre o preço da gasolina, é preciso a gente entender alguns fatores sobre o preço do petróleo. E antes de mais nada, vale aqui dizer que o petróleo é uma commodity. E o que afinal é uma commodity? Commodities nada mais são do que matérias-primas. Para ser considerado uma commodity, essa matéria-prima ela geralmente é produzida em grande escala e pode ser estocada. Outra característica das commodities é que elas são precificadas de acordo com a oferta e com a demanda. E o preço dessas commodities é cotado internacionalmente. Pois bem, o petróleo é uma commodity. Entendido que o petróleo é uma commodity e o preço dele é cotado internacionalmente, a gente precisa entender um pouquinho sobre os tipos de petróleo que a gente tem hoje. Hoje existem diversos tipos de petróleo, mas a gente pode dizer que eles podem ser classificados em leves e pesados. Quando a gente fala em petróleo leve, são petróleos que são mais fáceis de refinar. E os petróleos pesados, eles são mais difíceis, eles são mais trabalhosos de refinar. Vale ainda falar aqui que quando a gente está falando de ser mais leve ou mais pesado para o refino, significa um trabalho a mais ou a menos para a gente conseguir transformar esse petróleo nos seus derivados. Então aqui a gente está falando de óleo, diesel, gasolina. Além do tipo do petróleo, a gente precisa entender também que hoje a gente tem duas cotações de petróleo que são globais, quando a gente fala na questão de preço, né? Que é o barril de petróleo do tipo Brent e o barril de petróleo do tipo WTI. Ambas as cotações de barril de petróleo, tanto Brent quanto WTI, eles são cotados em dólar, justamente porque o dólar é a moeda mais utilizada mundialmente. E por que eu estou fazendo toda essa introdução sobre o que é commodity, os tipos de barril de petróleo, né? Petróleo mais leve, petróleo mais pesado? Porque a gente precisa entender esses fatores para conseguir entender que hoje a Petrobras ela utiliza como referência o barril de petróleo do tipo Brent, como referência de preço. E aí a gente escuta muita gente dizendo, mas nós somos autossuficientes na extração de petróleo. Por que a Petrobras ela utiliza como referência um barril de petróleo do tipo Brent que é cotado em dólar? Essa resposta, ela parece ser difícil, mas na verdade ela não é, e eu vou te explicar. Quando a gente fala em extração de petróleo, produção de petróleo, sim, o Brasil ele é autossuficiente. Porém, ele não é autossuficiente quando a gente fala no refino desse petróleo, porque não basta extrair esse petróleo e não transformá-lo nos seus derivados. Então, sim, nós somos autossuficientes nessa primeira etapa do processo, mas quando a gente fala na próxima etapa do processo, que é o refino do petróleo, a gente não consegue refinar a quantidade de petróleo que a gente precisa para o nosso consumo. E aí é que entra a grande questão. A gente exporta o petróleo bruto e importa os derivados de petróleo ou o petróleo refinado. E esse é um dos motivos que faz com que a Petrobras precise utilizar como referência o preço do barril de petróleo do tipo Brent, que é cotado em dólar. Então, se você chegou até aqui, se você entendeu todos esses processos que a gente falou até agora, você já entendeu que o preço da gasolina ele vai depender não só do preço do barril de petróleo, como da variação cambial. E não são só esses dois fatores. Quando a gente fala especificamente do preço da gasolina, tem outros fatores que interferem no preço dela. Não só a cotação do dólar e a cotação do barril de petróleo que é usado de referência pela Petrobras. A gente ainda tem alguns fatores como o repasse de preço para a Petrobras, ICMS, o custo do etanol anidro, PIS, PASEP, COFINS e CID e a distribuição e revenda. Todos esses fatores, eles fazem parte da composição do preço da gasolina. E hoje, o que poderia ser feito para que o preço da gasolina não continue subindo? Bom, algo que já vem sendo discutido é sobre essa questão da isenção do ICMS no preço da gasolina, que é um imposto. Outro fator que é importantíssimo é o preço do barril de petróleo. Acontece que o preço do barril de petróleo do tipo Brent, ele vem numa crescente desde quando estourou toda a questão da pandemia lá no ano de 2020.
Isso porque a gente teve uma demanda super retraída pelo petróleo e aí o preço do petróleo despencou e hoje a gente vê uma super demanda pelo petróleo e o preço sobe porque quando a gente vê uma demanda aumentando e uma oferta escassa, a gente vê como resultado o quê? O preço subindo. E por que a oferta ela está escassa, entre aspas? Depois que houve toda a questão do início da pandemia em 2020, os maiores produtores de petróleo, eles decidiram reduzir a quantidade de petróleo produzida. Por quê? Pelo simples fato que não estava havendo demanda. As pessoas não estavam saindo de casa, as pessoas não estavam viajando, tudo isso causa uma baixa demanda pela commodity. Acontece que quando a gente viu todas as atividades retomarem e uma demanda crescente pela commodity, que seria o petróleo, os produtores decidiram não elevar o nível de produção do petróleo. Por quê? Porque eles entendem que em breve a matriz energética do planeta vai mudar. Hoje a matriz energética do planeta é o petróleo. E já se fala muito, em mudar essa matriz energética do planeta para fontes renováveis. Então, nas reuniões que eles têm, eles deixam isso muito claro, porque eles vão começar a aumentar a produção de petróleo se em pouco tempo, em 5 anos, por exemplo, a demanda vai voltar a cair e eles vão ficar com níveis de estoques lá de petróleo. Por que eles vão fazer isso? Então, eles continuam mantendo o mesmo nível de produção de petróleo que eles já vinham tendo, sem aumentar essa produção, por mais que a demanda esteja maior. E isso causa, inevitavelmente, um aumento pelo preço do barril de petróleo. Como se toda essa situação não fosse suficiente, a gente está vendo uma guerra que explodiu entre a Rússia e a Ucrânia recentemente. Eu fiz já um vídeo sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se você quiser entender um pouquinho melhor. Acontece que esse conflito entre esses dois países está fazendo uma pressão ainda maior nos preços do barril de petróleo. Isso porque a Rússia é um grande produtor da commodity. Então agora você já deve ter entendido porque o preço da gasolina não para de subir e quais são os fatores que impactam diretamente no preço dela. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um artigo bem mais completo que eu escrevi sobre essa questão do preço da gasolina e dos tipos de petróleo. Se você gostou do nosso vídeo, do nosso conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like no vídeo.